é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vou trabalhar com vocês esse modelo de meia masculina em crochê. É um modelo super fácil e bem prático de ser confeccionado e fica bem confortável. Ao longo da aula eu vou dar várias dicas para vocês sobre confecção de meias. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, eu vou convidar você para se inscrever e assim receber todas as novidades que eu compartilho. E são novidades que eu compartilho toda semana, então você recebe aulas exclusivas. Ative o sininho para receber todas as notificações e se você gostar da aula, deixa aquele like todo especial aí embaixo no vídeo. Aproveite também para deixar o seu comentário, assim eu fico sabendo o que você achou da aula. Bem, agora sim, vamos conferir a lista de materiais e depois dar início à aula. Para trabalhar o par de meias, eu vou usar o fio Amiga da Círculo, 2 novelos para trabalhar o par. Geralmente, na meia feminina, eu uso apenas um novelo, porque as numerações são menores. Só na 39, 40 que às vezes vão os 2 novelos, um novelo e pouquinho. Como a numeração masculina já é um pouco maior e também temos a questão da largura da meia, então 2 novelos para o par para trabalhar os tamanhos confortavelmente. Por falar em tamanhos, eu deixo para vocês aí embaixo na descrição do vídeo algumas sugestões de outras meias masculinas e também meias femininas e infantis. Assim você consegue fazer meia para a família toda ou você que faz para vender é uma opção bem bacana também. Aproveito para deixar a tabela de tamanhos de meias masculinas nesse modelo que estamos confeccionando hoje na aula. Eu vou usar a agulha número 4. Se você tiver o ponto bem apertadinho, pode usar a agulha 4,5 para soltar um pouquinho mais. Toda a coleção do Fio Amiga, assim como tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho. Assim, depois da aula, você pode dar uma passadinha e conhecer a loja e conferir todas as novidades. Eu sempre indico o Mega Armarinho para vocês porque é uma loja super confiável e que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Então, você recebe os produtos aí na sua casa. Bem, e agora sim, vamos começar a trabalhar a meia. Vou passar as medidas em centímetros para vocês. Então, aqui a largura da minha meia, 12 centímetros, 11 centímetros e um pouquinho, quase 12. Aqui na parte do cano, também 12 centímetros. Na parte do comprimento, vindo lá do bico do pé até o final, 28 centímetros. Então, já fica essa dica para vocês do tamanho. Com relação ao peso, eu usei aqui 60 gramas de fio, do Fio Amiga, por isso que eu indiquei para vocês 2 novelos. Eu vou usar para esse tamanho, que é o 39,40, 120 gramas. Então, com 2 novelos, você faz aí qualquer um dos tamanhos na tabela que eu deixei para vocês aí na descrição do vídeo. Então, fica essa folga para sobrar fazendo o tamanho desejado, o tamanho que vocês escolherem de acordo com a tabela e a numeração da pessoa que você vai trabalhar a meia. Bem, gente, agora sim, vamos dar início à aula. Inicio a confecção da meia fazendo o anelzinho mágico. Deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim, dou uma volta completa nos 2 dedos e esse fiozinho que caiu ali para trás eu puxo por dentro dessa laçada.
seguro e eu faço 3 correntinhas. Depois que eu fiz aqui as 3 correntinhas, eu continuo trabalhando, fazendo pontos altos dentro do anel. Aqui eu já posso fechar um pouquinho, que eu não preciso de tanta abertura, pois faremos 14 pontos altos. Detalhe, eu já conto as correntinhas como um ponto, então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, trabalho até completar 14 pontos. Completei os 14 pontos, conto lá nas correntinhas iniciais que fizemos, 1, 2, 3. Nessa terceira corrente, eu fecho com um ponto baixíssimo. Finalizei a primeira carreira, vamos para a segunda. Faço 3 correntinhas que eu já conto como um ponto, volto nesse mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos. E agora, eu repito esse mesmo processo, fazendo 2 pontos altos em cada um dos 14 pontos ao longo da carreira. Ficaremos no total com 28 pontos. Cheguei no finalzinho da carreira, fazendo os 2 pontos para cada ponto de base. E aqui no final, eu fecho contando 1, 2, 3, na terceira correntinha eu fecho com um baixíssimo. Agora, faremos um ponto alto para cada ponto de base. Só que eu vou ensinar um fechamento de carreira para que ele fique bem firme, quase não fique sinal de emenda, e também para que não abra o ponto, já que a meia, quando a gente coloca, quando a gente veste, calça a meia no pé, a gente traciona bastante a meia, andando também, então tem que ficar bem firme, bem fechadinho, para que não fique abrindo o ponto. Então, o que eu faço? Quando eu for iniciar a carreira, tem um truquezinho, tanto no início quanto no final. Quando eu for iniciar, eu venho aqui, ó, eu não subo 3 correntinhas. Eu venho no próximo ponto e busco uma laçada. Então, fiquei com 2, uma saindo do primeiro ponto e outra saindo do que seria o segundo ponto. Fecho essas 2 e faço 2 correntinhas. Eu vou chamar aqui de ponto imaginário, porque depois, no final, eu vou pular esse ponto, eu pulo as correntinhas. Agora, eu venho onde eu puxei a laçada, ó, que seria ali o segundo ponto, e faço o ponto alto. Esse, sim, vai ser o meu primeiro ponto. E agora, eu continuo trabalhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, pois já temos a circunferência, o tamanho necessário para continuar a base da meia. Eu vou dar a volta em toda a carreira e eu volto para fazer a parte do fechamento. Cheguei aqui no último ponto da carreira, onde eu já fiz um ponto alto. Só que essas correntinhas eu conto como um ponto imaginário. Então, essa laçada que sai aqui desse próximo ponto, o que eu faço? Eu venho sobre essa laçada, aqui bem onde eu puxei a laçada, e faço um ponto alto. E agora, eu pulo essas correntinhas e fecho a carreira em cima do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Olha só como ele fecha, a gente quase não consegue ver onde fizemos a união da carreira e também, ó, não aparece aquele buraquinho que geralmente fica aquele espaço quando fechamos a carreira. Isso ajuda bastante a nivelar o trabalho. Agora, para iniciarmos a carreira, eu repito tudo novamente. Ao invés de sair daqui direto com as correntinhas, eu venho no próximo ponto, busco a laçada, fecho as 2 laçadinhas e faço 2 correntes.
venho nesse ponto onde eu puxei a laçada e faço o meu ponto alto. Esse ponto aqui, onde eu tenho as correntinhas, é um ponto imaginário que vamos pular lá no último ponto. Eu vou continuar trabalhando, mantendo os 28 pontos ao longo da base. Eu trabalho até completar 14 carreiras na base, nesse tamanho que estamos fazendo, que é o tamanho 39,40. Aqui, eu já tenho 1, 2, 3. Estamos iniciando a quarta e eu trabalho mantendo os 28 pontos, fazendo início e final de carreira, como eu mostrei para vocês, até completar as 14 carreiras. Já completei as 14 carreiras. Agora, eu começo a trabalhar a parte de trás, a base, para formar o calcanhar da meia. Eu tenho os 28 pontos. Eu passo a agulha aqui onde eu fechei. Fiquei com as 2 laçadas, fecho e faço 2 correntinhas. Agora, eu já posso vir no ponto seguinte. E trabalho até completar 14 pontos no total. Temos 28, eu vou fazer a metade dos pontos e vamos trabalhar em carreiras de vai e vem até completar 4 carreiras. Completei os 14 pontos, viro o trabalho. Passo a agulha no primeiro ponto e busco a laçada. Fiquei com as 2, fecho e faço mais 2 correntinhas. Esse é o ponto de reforço, o ponto de borda. Agora, eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até completar novamente os 14 pontos. Viro novamente o meu trabalho e volto trabalhando em pontos altos. Vai e vem, até completar as 4 carreiras. A quinta carreira é a carreira de arredondamento do calcanhar. Então, eu vou terminar essas 4 carreiras retas com 14 pontos cada, carreiras de vai e vem, e volto para essa parte da quinta carreira, onde arredondamos o calcanhar, e depois já vamos para a parte do cano. Completei as 4 carreiras retas, trabalhadas em vai e vem, tem os 14 pontos. Agora, eu vou fazer as diminuições. Eu inicio a carreira da mesma forma, busco a laçada, fecho as 2 e faço 2 correntinhas. Já conto como um ponto, então, tenho mais um, são 2, 3, 4 pontos. Completei os 4 pontos, agora eu vou fechar 6 pontos altos juntos, ou seja, essa parte central, vamos trabalhar fazendo as diminuições. Assim, a parte de trás da meia fica arredondada. Então, eu venho no próximo ponto, como se eu fosse fazer o ponto alto normalmente. Eu busco a laçada e tiro só as 2 primeiras. Eu deixo aqui na agulha o resto e não termino o ponto. Venho no ponto seguinte, novamente, fecho aqui as 2 primeiras laçadas e deixo a outra na agulha. E assim eu venho trabalhando, porque eu preciso fechar 6 pontos juntos. Novamente, agora o terceiro, fecho as 2 primeiras, então, ao invés de terminar, eu deixo ali na agulha. Agora, já tenho 4, 5 e 6. Então, tenho 6 pontos na agulha, ficam 7 laçadas, porque eu já tinha a laçada do 4º ponto que fizemos no início da carreira.
Aqui no final, vão restar também os 4 pontos. Agora, o que eu faço? Quando eu tenho aqui os 6 pontos altos sem terminar na agulha, eu busco uma laçada e passo por dentro de todas as laçadinhas. Aqui eu seguro com o dedo para que fique bem justinho e ele não abra quando eu for trabalhar os últimos 4 pontos agora. Então, segurei e agora eu trabalho os 4 pontos. 3 e 4. Depois que eu fiz os 4, olha só, ela forma esse arredondado, então fica bem bacana. Aqui, agora, ainda vai ficar uma abertura, que vamos fechar depois com a ajuda de tapeçaria no final. A agulha de tapeçaria quando terminarmos. Aqui eu venho, depois que eu terminei, eu viro aqui o avesso, a parte de dentro do calcanhar de frente pra mim. E fecho com um ponto baixíssimo, unindo o primeiro ponto que fizemos ao último da carreira. Então, venho um ponto baixíssimo. Fechei. Aqui é aquela abertura que eu falei pra vocês, que vamos fechar no final. Agora, eu já tenho a base, ó, a parte que vai subir o cano da meia, a frente, a ponta do pé e ali o calcanhar arredondadinho. Depois disso, eu já venho com a carreira de nivelamento. Eu coloco agora a parte de trás da meia de frente pra mim, trabalho 3 correntinhas. E a seguir, eu já venho aqui, ó, essas 3 correntinhas, elas ficam em cima do sinal dos pontos da carreira onde eu fechei aqui o calcanhar. E o ponto seguinte fica aqui do outro lado desse sinal. Então, já tenho 2 pontos. Agora, eu tenho as carreiras laterais. Essas carreiras eu trabalho da seguinte forma: eu faço um ponto, 2 pontos, sempre por carreira. Então, um ponto eu trabalho, eu não passo por baixo para não ficar essa abertura, eu passo aqui nas próprias laçadas do ponto. Aí, tenho a união, a divisão de uma carreira e outra, aqui eu faço outro ponto. Então, na nossa conta, 2 pontos em cada carreira. Eu tenho 5 carreiras no total, uma de diminuição e as 4 carreiras retas. Então, tenho 10 pontos. Mais o pontinho que fizemos ali no sinal de união da carreira aqui de um lado e do outro, eu fico com 11 pontos de cada lado. 11 pontos para esse, e depois esse aqui, as correntinhas, elas vão corresponder ao último ponto da carreira, que já fica aqui no finalzinho da outra lateral. Agora, eu sigo fazendo, então, esses 2 pontos por carreira. 1, 2... até chegar aqui no finalzinho das carreiras retas. Aqui eu faço um ajuste, depois eu sigo frente da meia, e aqui eu faço o mesmo trabalhado 2 pontos por carreira lateralmente. Cheguei aqui no finalzinho. Quando eu vou fazer aqui o pontinho de número 11, contando desde o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terminei o ponto de número 11. Aqui, eu já vou fazer o ajuste. Então, esse ponto de número 11, eu não fecho por completo. Eu deixo ele aqui na agulha, venho aqui no buraquinho onde eu peguei o ponto, deixo na agulha, e no primeiro ponto que eu tenho da parte da frente, onde eu tenho os 14 pontos.
Também faço a metade do ponto e deixo na agulha. Quando eu tenho os 3 pontos na agulha, 4 laçadas, porque eu já tenho a laçada do ponto, eu fecho todos de uma única vez. Agora, trabalho um ponto para cada ponto de base até restar um ponto dos 14, ou seja, quando eu chegar aqui no final, eu não faço o pontinho de número 14, pois eu venho novamente e fecho 1, 2, 3 pontos juntos. Cheguei aqui no último pontinho, antes de começar a lateral, então, eu já faço só a metade do ponto, onde eu levantei o primeiro ponto, mais metade do ponto, e lá, no que seria aqui o primeiro ponto dessa lateral, do outro lado o último, né, que eu vim ao contrário agora, eu fecho novamente. Então, tenho ali os 3 pontos na agulha, 4 laçadas, porque eu já tinha o ponto. Agora, eu venho e fecho todos juntos, bem nessa curvinha aqui, onde eu venho para as carreiras retas. Agora, eu continuo trabalhando aqueles 2 pontos por carreira, até chegar ali no finalzinho. Quando chegar no final, eu já tenho um ponto fechando a carreira. Então, eu volto para fechar a carreira e depois já mostrar os pontos que eu vou trabalhar no cano da meia antes da barra, formando a base. Cheguei aqui no finalzinho, então, eu tenho aqui 1, 2 pontos. Aqui, eu já não faço ponto, porque eu tenho as correntinhas. Só que eu vou fazer o ponto, porque eu faço aquele mesmo sistema de fechamento, pulando essas correntinhas. Então, venho, faço um ponto ali no mesmo lugar que eu saí com a laçada, e as correntinhas eu pulo, fechando no próximo. Então, sempre lembrando de pular as correntinhas para manter a mesma quantidade de pontos. Agora sim, base prontinha, já tenho a carreira de nivelamento e posso seguir trabalhando o cano. Agora, eu vou subir a base do cano. Aqui, gente, como vocês podem ver aí embaixo na descrição do vídeo, eu deixei a tabela de tamanhos para vocês. Então, o que muda? O calcanhar, ele é sempre do mesmo tamanho. A largura é sempre do mesmo tamanho, porque você não vai ter muita diferença de tamanho entre um pé e outro na base. E como a meia fica bem elástica, ela se ajusta. Tem o pé mais gordinho, o pé mais magrinho, então, ela se ajusta dessa forma. O que muda são as carreiras de base, porque aqui a gente trabalha de acordo com a numeração. Porque aí no comprimento do pé, sim, aí os tamanhos mudam de acordo com a numeração. Por isso que eu deixei aí embaixo já para vocês, e também deixei as medidas para que vocês possam se basear de acordo com o tamanho da que eu fiz, principalmente na largura da base e do cano. O legal dessa meia, o que eu mais gosto, foi esse sistema de fechamento que eu criei aqui, onde eu fico com os pontos fechados juntos, então, forma esse arredondamento e não fica aquele bico quadrado. Agora, então, aqui, se você quiser, você pode subir só com pontos altos. Eu fiz um trabalhadinho, porque eu acho que ficou, assim, bem bonito o ponto. Então, eu venho aqui, eu subo 3 correntinhas, agora no cano eu vou manter essa mesma quantidade de pontos, e eu subo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, só que eu pego só na laçadinha de trás do ponto. Olha só, em vez de pegar as 2 laçadas, eu venho na laçadinha de trás e trabalho o meu ponto alto. Com isso, vão se formando ao longo das carreiras esse relevo, o que deixa um trabalhado bem bonito na meia. Então, quando eu terminar essa carreira, eu fecho com baixíssimo, subo 3 correntinhas, inicio mais uma carreira. E assim eu trabalho por quantas carreiras eu queira. Eu já tenho uma aqui pronta e eu vou mostrar para vocês terem ideia
de quantas carreiras eu fiz. Então, fiz a carreira de nivelamento, depois mais uma, duas, três. Então, eu fiquei com 4 carreiras, depois eu fiz o trabalhado aqui do ponto barra do cano. Então, eu vou continuar trabalhando aqui, como eu vou formar o parzinho, eu vou fazer aqui essas carreiras. A de nivelamento são 1, 2, 3, 4. Eu fico aqui, ó, com 4 relevinhos. Claro, você pode trabalhar menos se eu quero uma meia mais curta, ou mais carreiras se você quer o cano da meia mais comprido. Aí, essa parte é opcional. Prontinho, já terminei as 4 marcações aqui em relevo. Eu fico com a carreira de nivelamento, mais 4 carreiras no total, ficando com os 4 relevinhos aqui do ponto. 5 carreiras no total, pois temos a carreira do nivelamento. Essa última carreira, ela quase nem vai aparecer, essa 5ª carreira, porque agora faremos uma carreira no ponto barra 1 por 1, então ela fica como se ela também tivesse em relevo, mas a contagem aqui, a partir da divisão depois do calcanhar, a de nivelamento, 1, 2, 3, 4, 5 no total. Agora, faço o ponto barra. Como eu ainda não tenho um ponto alto aqui, eu fechei com baixíssimo, eu tenho que passar a agulha por trás desse primeiro ponto, busco a laçada, trago aqui pra frente do trabalho, fecho essas 2 laçadinhas e faço 2 correntes. Esse é o primeiro ponto alto em relevo na frente do trabalho. Como é a barra 1 por 1, faremos um ponto em relevo na frente, um ponto em relevo atrás. Então, laçadinha na agulha. E agora, eu venho, ó, com a agulha lá de trás, cruzo pela frente do ponto e busco a laçada lá pro lado de trás do trabalho, pro lado de trás da carreira. E faço o meu ponto alto em relevo lá atrás. O próximo, à frente, então, olha lá, venho com a agulha aqui pela frente, cruzo por trás. Busco a laçada, trazendo ela pra frente, e faço o meu ponto alto em relevo. O próximo atrás, então, laçada na agulha, venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente e levo a laçada lá pra trás. E trabalho o meu ponto alto em relevo na parte de trás. E dessa forma, eu circulo toda a carreira. Eu volto para arrematar o fio e depois trabalharmos a parte da costura do calcanhar. Cheguei no final da carreira, olha só, a carreira do ponto barra já prontinha. Olha como ela levanta os pontos daquela 5ª carreira que eu falei para vocês. Então, fica parecendo que temos 2 carreiras do ponto barra, mas na verdade fizemos só uma. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, conto 1, 2 correntinhas, mais as 2 laçadas que fechamos juntas. Nessa segunda correntinha, eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. Depois disso, eu viro aqui pro lado avesso do trabalho e levo esse fio aqui pra trás. Passo por dentro da laçada. Aqui, tanto eu posso arrematar com a agulha de crochê ou com a agulha de tapeçaria. Depois que eu trouxe ele aqui um pouquinho para baixo, eu formo uma nova laçada, passo esse fio por dentro e continuo descendo com o fio por dentro dos pontos. Sempre procurando fazer o arremate, passando aqui só nas laçadinhas do ponto, no lado avesso, para que fique um acabamento bem feito. Formo uma nova laçada, eu sempre faço 2 laçadinhas para garantir que fique bem arrematado. E agora, eu passo por dentro de alguns pontinhos e depois é só cortar a sobra do fio.
prontinho. Lembrando que a pontinha que temos lá por dentro, aqui no início, no anelzinho mágico, eu também repito o mesmo processo. Agora, eu virei a meia do avesso e vou fazer a costura da abertura do calcanhar. Fica bem pequenininha, então eu passo aqui na agulha de tapeçaria mais ou menos uns 30 a 40 centímetros de fio. Aqui eu já cortei o fio, já passei por dentro da agulha. E eu faço o seguinte, aqui eu tenho a abertura, eu vou passar de um lado e do outro da carreira. Deixo uma sobrinha e passo novamente. Quando eu passo, agora, eu deixo uma laçada e já passo o fio por dentro, com isso já formo um nozinho de arremate. E depois eu continuo descendo, passando de um lado e do outro da carreira. De um lado e do outro da carreira. Até chegar ali na parte de baixo, onde termina a abertura. Como eu disse pra vocês, fica só um espacinho. Então, ó, já chegamos no final. Aqui eu deixo uma laçada, passo por dentro, trago um pouquinho mais pra baixo, formo uma nova laçada. Como eu disse pra vocês, eu sempre gosto de fazer o nozinho de arremate 2 vezes pra ficar bem seguro. Depois, eu venho trazendo o fio por dentro de vários outros pontinhos. Puxo, e agora, é só cortar a pontinha. Aqui onde eu tenho essa sobrinha, eu também repito o mesmo processo. Formo uma nova laçadinha, já fiz um nozinho de arremate, mas formo uma nova laçadinha e venho trazendo por dentro de vários pontinhos, até ficar aqui com ele bem arrematadinho. Eu repito o mesmo processo de arremate em todas as pontinhas do início, e como já fizemos aqui na parte do cano, e depois disso, já temos a meia finalizada. O outro pé, eu repito o mesmo processo. Olha só, prontinha já. Ah, deixa eu mostrar a costura. Então, olha só, aqui no lado direito fica uma costura super bem feita, e no lado avesso não ficamos com relevo, então fica bem legal essa costura. E dessa forma, já temos a meia finalizada. É só repetir o mesmo processo no outro pé para formar o par. Lembrando que eu deixei para vocês a tabela de tamanhos e também as medidas em centímetros e o peso da meia, para que você possa se basear na confecção da sua, escolhendo aí o tamanho desejado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um joinha aí no vídeo e o seu comentário para eu saber a sua opinião sobre a aula. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!